Rod Stewart, uma das estrelas mais brilhantes do rock e da música pop, ostenta um patrimônio líquido estimado em cerca de 300 milhões de reais, refletindo sua extraordinária carreira, com mais de 250 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Entretanto, essa riqueza e fama são proporcionais às complexidades e escândalos de sua vida pessoal. Rod Stewart viveu uma jornada cheia de altos e baixos. Ele enfrentou não apenas as pressões da carreira e da fama, mas também as intrincadas questões de sua vida pessoal. Desde relacionamentos românticos tumultuados até graves problemas de saúde, como a cirurgia de câncer de tireoide em 2000. Cada fase de sua vida reflete o delicado equilíbrio entre glória e desafios. Rod Stewart não é apenas um ícone musical com canções de sucesso como Maggie May e Do You Think I'm Sexy, mas também um testemunho vivo de resiliência e perseverança. De escândalos pessoais a cirurgias de saúde, ele sempre se ergueu forte, continuou criando e afirmou sua posição no setor musical global. Os sucessos e as dificuldades que ele enfrentou moldaram um Rod Stewart, que é ao mesmo tempo deslumbrante no palco e complexo em sua vida pessoal, criando uma lenda inesquecível. Problemas de saúde. Em maio de 2000, o mundo ficou surpreso com a notícia de que o lendário músico de rock britânico, Rod Stewart, havia sido diagnosticado com câncer de tireoide. Essa revelação causou uma onda de choque em todo o setor musical e afetou profundamente sua base de fãs leais. Conhecido por sua voz rouca e presença enérgica no palco, Stewart subitamente enfrentou um sério problema de saúde que ameaçou não apenas sua vida, mas também sua ilustre carreira de cantor. O cantor descobriu sua condição durante um exame de tumor, com a doença ainda em seus estágios iniciais e tratáveis. No momento do diagnóstico, a cirurgia para remover o tumor da garganta tornou-se uma grande preocupação tanto para a equipe médica quanto para o espírito de Stewart. Com fé na alta taxa de sucesso da cirurgia crucial, Rod Stewart teve a sorte de escapar das garras da morte. Ele agiu rapidamente após o diagnóstico, submetendo-se à cirurgia para remover a tireoide cancerosa no mesmo mês. A glândula tireoide, essencial para regular o metabolismo por meio da produção de hormônios, tornou-se uma preocupação significativa. No entanto, os riscos eram ainda maiores devido ao possível dano que a cirurgia poderia causar às suas cordas vocais, que já haviam sido danificadas por um tumor benigno. Esse procedimento era uma faca de dois gumes, necessária para sua sobrevivência, mas quase prejudicial para sua voz, a essência de seu legado musical. O câncer de Stewart foi descoberto por acaso durante um exame de rotina do tumor. Felizmente, a detecção precoce deu a ele a oportunidade de receber tratamento oportuno, embora a jornada de recuperação tenha sido desafiadora. Rod Stewart temia perder totalmente a voz e nunca mais voltar a cantar. No entanto, foi sua coragem ao enfrentar a doença que o ajudou a superar a enfermidade. O período pós-cirúrgico foi repleto de ansiedade e incerteza. Stewart enfrentou o enorme desafio de reaprender a cantar, uma jornada cheia de barreiras emocionais e físicas. Por meio de terapia vocal e reabilitação intensiva, ele trabalhou incansavelmente para recuperar a força e a qualidade de sua voz. Stewart não conseguiu cantar por 9 meses, e mesmo depois disso, sua voz foi afetada. Embora não tivesse mais seu tenor rouco característico, ele adotou seu tom vocal mais quente. Em 20 de setembro de 2015, Rod Stewart apresentou seu sucesso, I Don't Want to Talk About It, no palco, um testemunho de sua recuperação e determinação inabalável. A batalha de Rod Stewart contra o câncer de tireoide o transformou, aprofundando sua empatia e motivando-o a se envolver em trabalhos de caridade. Ele se tornou um apoiador apaixonado da City of Hope Foundation, arrecadando fundos para pesquisas sobre o câncer, especialmente para doenças que afetam crianças. Stewart sentiu-se afortunado pela detecção precoce de seu câncer durante um exame de tumor aleatório e incentivou todos a fazerem exames de saúde regulares para a detecção precoce da doença. Ele também vendeu muitas lembranças para apoiar aqueles que sofrem de doenças. A jornada pelo diagnóstico, tratamento e recuperação remodelou sua vida e carreira, mostrando sua perseverança e dedicação não apenas à música, mas também à luta contra o câncer. Os filhos de Stewart ficaram cada vez mais preocupados com sua saúde e desejaram que ele reduzisse seus compromissos com as turnês para priorizar a família e o bem-estar. Eles esperavam uma aposentadoria suave, com ele passando mais tempo com sua família, especialmente como avô de seu terceiro neto.
Em 2019, Stewart compartilhou sua vitória sobre o câncer de próstata. Após uma batalha de 3 anos, quase 2 décadas após sua luta contra o câncer de tireoide. Outros desafios de saúde, como lesões no futebol que levaram a cirurgias no tornozelo e no joelho, continuaram a testá-lo. Apesar disso, Stewart continuou dedicado à música e aos seus fãs, fazendo shows na Irlanda e no Reino Unido em junho. Ele deu a entender que seus shows em Edimburgo, em julho, seriam suas últimas apresentações de rock and roll, sinalizando sua disposição de desacelerar e explorar novos caminhos musicais. Vida pessoal complexa. A vida pessoal de Rod Stewart é tão colorida e variada quanto sua carreira musical. Tendo passado por 3 casamentos e uma vida pessoal complexa, a vida pessoal de Rod Stewart é tão colorida e variada quanto sua carreira musical. Depois de passar por 3 casamentos e vários relacionamentos, Stewart teve 8 filhos com 5 mulheres diferentes, navegando pelas complexidades da dinâmica familiar mista e do escrutínio público. Em uma entrevista reveladora à Rolling Stone, ele compartilhou que essas experiências o transformaram em um parceiro mais paciente e atencioso. Ele enfatizou a importância de não ir para a cama com raiva e manter as conversas abertas, uma prática que ele mantém em seu casamento atual com Penny Lancaster, com quem se casou em 2007. Stewart se descreve como um romântico incurável, apreciando jantares tranquilos à luz de velas com Lancaster, depois que seus filhos dormem, mantendo a chama viva em seu forte relacionamento. O primeiro casamento de Rod Stewart, com Alana Hamilton, começou em 1979, quando ele tinha 34 anos, e durou até 1984. Em uma entrevista recente, o músico, agora com quase 80 anos, explicou que seu pai o avisou que ele era muito jovem para se casar naquela época. Stewart admitiu que seu pai o avisou que ele era muito jovem para se casar naquela época. Stewart admitiu que seu pai estava certo. Ele disse à revista People: "Quando eu disse ao meu pai que ia me casar, ele disse: 'Você é muito jovem.' Ele estava certo. Eu tinha muita coisa acontecendo naquela época. Festas, bebida." Embora Stewart achasse que estava pronto na época, a realidade provou o contrário. O casamento foi parcialmente desfeito devido ao estilo de vida festivo de Stewart, o que causou tensão e conflito dentro da família. Eles tiveram 2 filhos juntos, Kimberly e Sean Stewart. Depois de se divorciar de Alana, Stewart teve um relacionamento de longo prazo com a modelo Kelly M. Berg, com quem teve uma filha chamada Ruby Stewart. Embora nunca tenham se casado, seu relacionamento enfrentou muitos desafios e terminou após 7 anos. O segundo casamento de Stewart foi com a supermodelo Rachel Hunter, iniciado em 1990, quando ele tinha 45 anos e ela apenas 21. Esse casamento durou 9 anos antes de se separarem. Na época, Rod disse a um jornal: "Quando me casei com Rachel, realmente achei que ela era a pessoa certa, mas estava errado." Apesar da grande diferença de idade, eles tiveram 2 filhos, Renee e Liam Stewart. Esse casamento também passou por muitos altos e baixos e acabou terminando após quase uma década de separação. Atualmente, Stewart está casado e feliz com sua terceira esposa, Penny Lancaster, com quem se casou em 2007. Eles têm 2 filhos, Alistair e Aidan Stewart. Depois de se divorciar de Alana, Stewart teve um relacionamento duradouro com a modelo Kelly M. Berg, com quem teve uma filha chamada Ruby Stewart. Embora nunca tenham se casado, seu relacionamento enfrentou muitos desafios e terminou após 7 anos. O segundo casamento de Stewart foi com a supermodelo Rachel Hunter, iniciado em 1990, quando ele tinha 45 anos e ela apenas 21. Esse casamento durou 9 anos antes de se separarem. Na época, Rod disse a um jornal: "Quando me casei com Rachel, realmente achei que ela era a pessoa certa, mas estava errado." Apesar da grande diferença de idade, eles tiveram 2 filhos, Renee e Liam Stewart. Esse casamento também passou por muitos altos e baixos, e, por fim, terminou após quase uma década de separação. Atualmente, Stewart está casado e feliz com sua terceira esposa, Penny Lancaster, com quem se casou em 2007. Eles têm 2 filhos, Alistair e Aidan Stewart. Um incidente notável ocorreu em 2007, quando foi preso por agredir um homem do lado de fora de uma festa em Los Angeles. Sean enfrentou acusações e, posteriormente, participou de programas de controle da raiva para resolver o problema. Sean também teve um incidente digno de nota no Aeroporto Internacional de Miami, quando subiu no carrossel de bagagens e causou distúrbios, o que resultou em uma multa.
Sean Stewart participou de vários reality shows, incluindo Sons of Hollywood e Celebrity Rehab with Dr. Drew. Esses programas destacaram seus problemas pessoais e forneceram informações sobre sua batalha contra o vício e outros problemas. Em 2019, Sean Stewart e seu pai, Rod Stewart, foram acusados de agredir um segurança em um hotel na Flórida. O incidente ocorreu na véspera de Ano Novo, quando pai e filho entraram em uma disputa com o segurança em um hotel da Flórida. O incidente ocorreu na véspera de Ano Novo, quando pai e filho entraram em uma disputa com o segurança por causa da entrada em um evento privado. A briga se intensificou, levando Rod Stewart a dar um soco no peito do segurança. Esse incidente atraiu a atenção da mídia e causou muita controvérsia. Pai e filho tiveram que comparecer ao tribunal para enfrentar acusações de agressão. Rod Stewart abandona a filha. À primeira vista, a vida de Rod Stewart pode parecer perfeita, mas por trás dos holofotes, há uma história de partir o coração sobre sua filha primogênita, Sarah Streeter. Ao ver uma foto de Rod Stewart apresentando orgulhosamente seu filho recém-nascido, Alistair Wallace, Sarah Streeter ficou com lágrimas nos olhos. Alistair, o sexto filho de Rod com Penny Lancaster, parecia ofuscar a existência de Sarah, nascida em 1963. Rod Stewart havia excluído Sarah de sua vida e nunca a mencionou publicamente. Aos 42 anos de idade, ela só o havia encontrado algumas vezes. Sarah compartilhou: "Meu pai esquece deliberadamente quantos filhos tem. Isso parte meu coração. Eu também tenho uma família, mas nunca consegui me reunir com eles." Ela também sabia que nunca conheceria seu meio-irmão recém-nascido. O astro do rock abandonou Sarah poucos dias depois de seu nascimento. Ela só descobriu quem era seu pai quando completou 18 anos. Desde então, ela tentou entrar em contato com Rod e esperava construir um bom relacionamento. Ela ficou arrasada quando ele declarou que não a queria em sua vida. Rod disse certa vez: "Quem quiser incluí-la entre meus filhos pode fazê-lo, mas eu não gosto disso." Rod Stewart conheceu a mãe de Sarah, Susanna Boff, quando ele tinha 18 anos. O amor deles durou um ano, até que Susanna tinha 17 anos e estava grávida. Rod declarou que não estava pronto para ter um filho. Quando Susanna deu à luz, sua amiga teve que arrastar Rod Stewart para o hospital. Ele resmungou do lado de fora da sala de parto, xingando a si mesmo. "O que eu fiz?" Depois disso, ele nunca mais visitou a filha. Ninguém duvidava que Sarah Streeter era filha de Rod Stewart, pois ela herdou o nariz adunco e os olhos característicos dele. Susanna tentou criar a filha por 7 meses antes de ter que colocá-la em um hospício. Aos 4 anos de idade, Sarah foi adotada por Evelyn e Gerald Tubron. Ela se lembra da primeira vez que soube que seu pai era Rod Stewart. "Fiquei chocada e não conseguia acreditar que era verdade. Depois decidi encontrá-lo, mas agora gostaria de não saber quem era meu pai." O primeiro encontro entre Sarah e o famoso cantor ocorreu em 1982, organizado por um jornalista. Rod chegou com sua esposa, Alana Hamilton, e um advogado. Ele se recusou a abraçá-la. Eles se encontraram algumas vezes depois disso, mas Sarah percebeu que nunca teria um relacionamento duradouro com seu pai biológico. Os 6 meios-irmãos de Sarah tiveram a sorte de desfrutar de uma vida de luxo como filhos de um astro que valia 100 milhões de libras. Sarah teve de enviar o convite de casamento ao pai 3 meses antes do casamento. No entanto, tudo o que ela recebeu em seu grande dia foi um buquê de lírios, um cartão assinado por Rod e Penny e um vale-presente de 5.000 libras da Harrods. Como a secretária de Rod Stewart havia prometido que ele ligaria para ela no dia do casamento, Sarah carregou o telefone com ela o dia todo, esperando em vão. Ela nunca usou o vale-presente que Rod lhe deu. A conversa mais recente entre Sarah e seu pai foi em vão. Ela nunca usou o vale-presente que Rod lhe deu. A conversa mais recente entre Sarah e seu pai foi em junho de 2005. Ela iniciou a ligação. Rod Stewart perguntou a ela sobre sua vida familiar e a convidou para uma de suas apresentações no Blenheim Palace, em Oxfordshire, Inglaterra, para conhecer seus irmãos. No entanto, ela não teve permissão para entrar nos bastidores porque não tinha um passe. Quando o camareiro reconheceu a filha do chefe e a deixou entrar, Rod já havia saído. Essas histórias revelam o lado mais sombrio da vida pessoal de Rod Stewart, refletindo as complexidades e dificuldades em seus relacionamentos familiares. Embora ele tenha se esforçado para manter o relacionamento com seus filhos, a ausência e a mágoa que ele causou a Sarah Streeter permanecem como uma ferida indelével na vida dela. Rod Stewart
enfrentou várias controvérsias significativas ao longo de sua carreira, principalmente em relação às suas decisões musicais e escolhas de performance. Em 1978, ele lançou a música Do You Think I'm Sexy, do álbum Blondes Have More Fun, marcando uma mudança em seu estilo musical para o estilo disco. A música tornou-se rapidamente um grande sucesso, mas também gerou muito debate. Muitos fãs e críticos acharam que Stewart havia abandonado suas raízes do rock e do folk em favor de tendências comerciais, perdendo a autenticidade e a criatividade que havia demonstrado anteriormente em seu trabalho. Com relação a essa questão, Stewart declarou certa vez que Do You Think I'm Sexy foi um experimento que refletia as tendências musicais da época. Ele mencionou que queria explorar diferentes gêneros musicais e não se limitar a um único estilo. Stewart também enfatizou que, apesar da controvérsia, a música ajudou a ampliar seu público e a alcançar um sucesso comercial significativo. Além disso, Stewart enfrentou severas críticas por sua decisão de se apresentar na África do Sul durante a era do Apartheid, um período marcado por um severo regime de segregação racial. Naquela época, muitos artistas internacionais boicotaram a África do Sul para protestar contra as políticas do Apartheid. A decisão de Stewart de se apresentar lá atraiu reações negativas de muitos fãs e organizações de direitos humanos, que argumentaram que suas ações apoiavam implicitamente o regime do Apartheid e contradiziam os valores dos direitos humanos. Sobre esse assunto, Stewart explicou que não tinha a intenção de endossar o Apartheid. Em vez disso, ele queria levar sua música a todos os seus fãs, independentemente de onde morassem. Stewart também declarou que tentou garantir que suas apresentações não fossem discriminatórias e fossem abertas a todos. Entretanto, ele admitiu que essa decisão pode ter sido equivocada e reconheceu os mal-entendidos e a oposição que ela causou no público e nos grupos de direitos humanos. Controvérsias notáveis. Início da vida, das complexidades de seus relacionamentos românticos, casamentos, vida familiar e as controvérsias que agitaram a opinião pública, vamos voltar aos primeiros anos de uma lenda da música. Nascido em 10 de janeiro de 1945, no norte de Londres, Roderick David Stewart era o caçula de 5 filhos de Robert Joseph Stewart, um habilidoso construtor escocês de Edimburgo, e Elsie Rebecca Gilbert, uma inglesa de Upper Holloway. Os primeiros anos de Rod se desenrolaram no cenário da Segunda Guerra Mundial, em uma casa modesta acima da loja de jornais de seu pai, na Archway Road. Por ser o caçula, Rod foi acarinhado e protegido em uma família que não era nem rica nem pobre, e ele sempre se lembrava de sua infância com imensa felicidade. Embora o desempenho acadêmico de Rod não fosse digno de nota, com sua passagem pela Highgate Primary School e pela William Grimshaw Modern School, não deixando nenhuma marca significativa, seus interesses extracurriculares indicavam um futuro brilhante. Inicialmente, Rod era fascinado por modelos de trens, mas sua verdadeira paixão era o futebol. Ele era um fervoroso torcedor do Arsenal e o melhor jogador de futebol de sua família, chegando a jogar como zagueiro no time escolar de Middlesex. Além do futebol, a música também ocupava um lugar especial na vida de Rod. Sua família era ávida fã de Al Jolson, sempre cantando e tocando seus sucessos em casa, o que influenciou profundamente o estilo musical de Rod. Ele foi apresentado ao rock and roll por meio das apresentações eletrizantes de Little Richard e Bill Haley and His Comets. Aos 15 anos de idade, Stewart pegou sua primeira guitarra e logo se juntou a um grupo de skiffle chamado Cool Cats, onde começou a aperfeiçoar suas habilidades musicais. Apesar de sua paixão precoce pela música, Stewart inicialmente buscou uma carreira no futebol, participando de testes no Brentford FC no verão de 1960. No entanto, quando não recebeu um retorno do clube, ele enfrentou uma decisão crucial em sua vida. Dividido entre se tornar um atleta profissional e um músico, Rod escolheu a música, observando com humor o apelo de poder ficar bêbado e fazer música. Esses anos de formação lançaram as bases para a futura lenda da música. Carreira. Você já se perguntou o que transformou Rod Stewart de um entregador de jornais em um ícone da música mundial? Sua infância foi repleta de trabalhos estranhos e explorações musicais. Desde o trabalho na loja da família, entregando jornais, até passagens pelo cemitério de Highgate e uma funerária em North Finchley, Stewart estava sempre buscando oportunidades para explorar o mundo ao seu redor.
Sua incursão séria na música começou em 1961, quando ele foi a Denmark Street para fazer um teste para o produtor de discos Joe Meek, embora o teste tenha terminado abruptamente. Atraído pelo cenário da música folk, Stewart mergulhou nos sons de Ewan McCall, Woody Guthrie e Bob Dylan, adotando um estilo de vida beatnik, chegando a morar brevemente em uma casa flutuante em Shoreham by Sea. Ele também se envolveu ativamente na campanha pelo desarmamento nuclear, participando de protestos e passeatas. Durante esse período, Stewart começou a trabalhar com o cantor folk Wes Jones, viajando por Paris e Barcelona, o que acabou levando à sua deportação da Espanha por vadiagem em 1963. Em meados dos anos 60, Stewart adotou o estilo de vida mod, com seu corte de cabelo espetado de galo, tornando-se sua marca registrada. Afastando-se do rock and roll, ele se inspirou em uma apresentação de Otis Redding e mergulhou no rhythm and blues e na soul music. Em outubro de 1963, Stewart entrou para o grupo de rhythm and blues The Dimensions como tocador de harmônica e cantor em meio período, marcando sua primeira apresentação musical profissional. Seu tempo com a banda foi curto devido a conflitos internos, mas o apresentou à vibrante cena de R&B de Londres e aprimorou suas habilidades com a harmônica. Ao contrário da crença popular, Stewart não tocou no sucesso de Millie Small, My Boy Lollipop. Provavelmente foi Peter Hogman das Dimensões. Essas experiências iniciais estabeleceram uma base diversificada e desafiadora para sua carreira musical posterior. A trajetória da carreira de Rod Stewart deu uma guinada significativa no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, quando ele se juntou ao Jeff Beck Group, trazendo sua voz distinta para o primeiro plano e contribuindo para os álbuns influentes da banda. Sua carreira solo disparou com o lançamento de Maggie May, levando-o à fama internacional. A mistura única de rock, folk e soul de Stewart, juntamente com sua voz rouca e presença carismática no palco, solidificou seu status como uma lenda da música. Sua capacidade de se reinventar ao longo das décadas, explorando vários gêneros e mantendo seu estilo característico, garantiu seu sucesso duradouro no setor musical em constante evolução. Um ponto de virada significativo na jornada musical de Rod Stewart ocorreu em janeiro de 1964, na Twickenham Station, quando Long John Baldry o descobriu tocando gaita. Esse encontro fez com que Stewart entrasse para a banda de Baldry com um salário semanal de 35 libras, marcando o início de sua carreira musical profissional. Apelidado de Rod the Mod, o senso de moda de Stewart e o crescimento libras, marcando o início de sua carreira musical profissional. Apelidado de Rod the Mod, o senso de moda e o crescente talento musical de Stewart começaram a chamar a atenção no cenário musical londrino, incluindo uma apresentação no Marquee Club e sua gravação de estreia não creditada em Up Above My Head. As ambições de Stewart logo o impulsionaram a embarcar em uma carreira solo, assinando contrato com a Decca Records em agosto de 1964. Embora ele tenha rejeitado suas escolhas de músicas convencionais e insistido em gravar as músicas de Sonny Boy Williamson, seu primeiro single, Good Morning Little Schoolgirl, não chegou às paradas. Depois de um breve desentendimento com Baldry, Stewart se aventurou em carreira solo e mais tarde cofundou o Steam Packet, um grupo de soul branco, com Baldry e outros em 1965. O grupo apoiou grandes artistas como os Rolling Stones, mas nunca gravou devido a problemas contratuais. Em 1966, após a dissolução do Steam Packet, Stewart se juntou ao Shotgun Express. Entretanto, a insatisfação com a execução de músicas não originais o levou a enfatizar a composição. Apesar dos inúmeros contratempos e da luta para encontrar sua voz única, as experiências de Stewart durante esse período estabeleceram a base para seu estilo musical distinto, impulsionando-o para o estrelato. A carreira de Stewart deu uma guinada dramática no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, quando ele se juntou ao Jeff Beck Group, onde sua voz distinta contribuiu para os álbuns influentes da banda. Sua carreira solo disparou com o lançamento de Maggie May, catapultando-o para a fama internacional. A mistura única de rock, folk e soul de Stewart, combinada com sua voz rouca e presença carismática no palco, solidificou seu status como uma lenda da música. Sua capacidade de se reinventar ao longo das décadas
explorando vários gêneros e mantendo seu estilo característico, garantiu seu sucesso duradouro no setor musical em constante evolução, carreira solo e projetos recentes. Rod Stewart entrou para o grupo de Jeff Beck em fevereiro de 1967, marcando um ponto de virada significativo em sua carreira. Trabalhando ao lado de Ronnie Wood, eles superaram vários desafios e alcançaram um sucesso considerável com turnês nos Estados Unidos e o lançamento dos álbuns Truth e Becola. No entanto, as tensões internas levaram à saída de Stewart em 1969. A carreira solo de Stewart realmente decolou quando ele assinou o contrato com a Mercury Records. Em 1968, seu álbum de estreia, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, foi lançado em 1969, estabelecendo seu estilo distinto. Posteriormente, Stewart juntou-se ao Faces e desenvolveu seu próprio som, com álbuns bem-sucedidos como Every Picture Tells a Story e Never a Dull Moment, que o levaram ao estrelato internacional. Em 1975, Stewart mudou-se para Los Angeles e lançou Atlantic Crossing, marcando uma mudança de estilo e um retorno ao topo com o sucesso Sailing. Nos anos seguintes, ele lançou vários álbuns de sucesso, como A Night on the Town e Footloose and Fancy Free, solidificando seu status de estrela. Em 1978, Stewart causou polêmica, mas obteve sucesso comercial significativo com o hit disco Dia, Think I'm Sexy, do álbum Blondes Have More Fun. Stewart continuou a evoluir seu som na década de 1980, incorporando elementos de New Wave e Synth Pop em álbuns como Foolish Behavior e Tonight I'm Yours. Apesar das críticas por ter se apresentado na África do Sul durante o Apartheid, ele continuou sendo uma grande força comercial durante toda a década. Uma breve reunião com Jeff Beck produziu o notável cover People Get Ready. Em 1988, Stewart reviveu sua carreira com Out of Order, produzido por Andy Taylor e Bernard Edwards, gerando sucessos como Lost in You e Forever Young. A turnê Out of Order, em 1989, atraiu milhares de fãs, reforçando sua popularidade. No início da década de 1990, Stewart continuou seu sucesso com o álbum Vagabond Heart e singles, como Rhythm of My Heart e The Motown Song. Rod Stewart foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll em 1994 e continuou sua carreira com álbuns como When We Were the New Boys e Human. Nos últimos anos, ele continuou a explorar e fazer experiências com vários estilos musicais. Em 2013, Stewart lançou o álbum Time, marcando um retorno à composição. O álbum You're in My Heart, de 2019, em colaboração com a Royal Philharmonic Orchestra, reimaginou alguns de seus maiores sucessos. Recentemente, Stewart se apresentou em grandes eventos, como a Platinum Party no Palácio de Buckingham em 2022, e se recusou a se apresentar no Catar para defender seus princípios. No início de 2024, ele deve lançar Swing Fever, uma colaboração com Jools Holland, que promete uma nova experiência musical. Stewart também está se preparando para uma série de apresentações ao vivo para promover seu novo álbum, dando aos fãs a oportunidade de curtir novas músicas e relembrar sucessos clássicos. Com um rico catálogo musical e um patrimônio líquido próximo aos 100 milhões reais, Rod Stewart continua a provar que é um dos maiores artistas de todos os tempos, adaptando-se e cativando constantemente as novas gerações de fãs. Rod Stewart, uma lenda viva com uma voz distinta e um estilo de apresentação cativante, conquistou o coração de milhões de fãs em todo o mundo. Com uma carreira estelar que se estende por várias décadas, ele não é apenas um ícone da música, mas também um testemunho de resistência e adaptabilidade duradouras. Mesmo com 70 anos, Stewart continua a criar e explorar novos horizontes. Desde o lançamento de novos álbuns até a realização de shows ao vivo cheios de energia, ele mantém um forte apelo e conquista o respeito tanto dos profissionais do setor quanto dos fãs. O que você mais gosta na carreira de Rod Stewart? São seus sucessos clássicos, suas apresentações ao vivo eletrizantes ou sua inspiradora jornada profissional? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição para não perder nenhum conteúdo interessante sobre lendas da música como Rod Stewart.